Em Batatais estão em fase de finalização as obras no prédio que abrigará a Unidade Básica de Saúde do Auxiliadora. Por falta de recursos, os trabalhos ficaram interrompidos até maio deste ano. A UBS abrigará a Estratégia de Saúde da Família, que hoje funciona na escola do CAIC. Diante das faltas de docentes na rede municipal de ensino, a Prefeitura propõe convocar professores substitutos através de redes sociais e aplicativos de celular. Eles teriam até 30 minutos para confirmar e outros 30 para chegar à escola. Mas no primeiro momento a proposta parece não ter agradado. A tecnologia a favor da educação. Ao menos esta é a proposta do projeto da Prefeitura que visa convocar professores substitutos pelas redes sociais. Eles teriam no máximo 1 hora para responderem que sim e depois chegarem ao colégio. O projeto ainda nem chegou à Câmara, mas já é alvo de críticas de parlamentares. Ao aluno, que deve ser o nosso maior objetivo, nós não entendemos que será benéfico. Por quê? É um professor descolado da comunidade escolar, ele não participou do planejamento, projeto político-pedagógico dessa escola, ele não conhece essa comunidade, ele vai ser chamado para dar tapar um buraco, dar uma aula de um professor que faltou. Em Ribeirão Preto, são 3.159 professores na rede pública, 2.741 efetivos e apenas 418 emergenciais. Para a POESP, professores de apoio seriam uma alternativa mais viável, já que haveria o risco de um professor de matemática ter que aplicar aula de português ou inglês, por exemplo, ou um de história ter que ensinar ciências. Você chamar um professor de uma outra disciplina para ministrar determinadas disciplinas, como matemática, com a área de humanas, é simplesmente tentar dar uma resposta política para uma situação que hoje existe na rede. O professor que falta de história, o professor que falta de geografia, o professor que falta de matemática, tem que ter um professor substituto daquela área. A proposta já teve parecer contrário do Conselho Municipal de Educação, de sindicatos e órgãos ligados aos professores e por alguns vereadores. O servidor público ele tem que ser contratado através de concurso, mesmo já ocorrendo no município uma questão intermediária, ele vem com essa proposta que é extremamente precária. Isso é uma falta de respeito, uma falta até de sensibilidade daqueles que propõem lidar com a educação. Ainda não há data prevista, mas a expectativa é que o anteprojeto chegue à Casa de Leis em breve. A partir daí, audiências públicas devem ser feitas. Nós vamos fazer uma grande discussão quando o projeto chegar aqui na casa, audiências públicas, ouvir a Secretaria da Educação e também ouvir especialistas da área. O professor que cai na sala sem conhecer os alunos, sem conhecer o projeto pedagógico, ainda mais quando, a forma que está, ele pode ser avisado a poucos instantes antes, que vai começar a aula, sem saber sem conhecer os alunos, sem conhecer a forma que tem sido conduzida aquela classe, ele vai simplesmente cumprir hora. A tecnologia a favor da educação não é questionada, mas para que dê certo a proposta, parece ser preciso planejamento e muita conversa. Davi Florim para o Jornal do Clube. A Prefeitura informou que o objetivo é solucionar a situação de ausência de professores em salas de aula. Disse ainda que precisa garantir qualidade a todos os alunos matriculados. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? O projeto divide opiniões. Aqui ao meu lado está o professor de marketing da FEA USP, Paulo Sérgio Miranda Mendonça. Professor, a tecnologia pode beneficiar a educação? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida, mas não nesse caso. Os ingleses têm um ditado que eles dizem que para cada problema complexo tem uma solução simples, e ela está errada. Esse é o caso. Você não pode tratar um processo como esse, que é uma aula, que é educação, que tem um capital intelectual ali integrado, como se fosse alguma coisa automática. Você chama alguém, ele entra em sala de aula, sem conhecer o perfil da turma, sem ter planejado a aula e simplesmente ministra o material. Esse é um caso de um projeto que, se eu fosse vereador e fosse vocacionado para a educação, eu nem aceitaria discuti-lo. Porque para a classe de docência, para a classe dos professores, isso é um ultraje. Eu acho que falta aí uma gestão, um choque de gestão, tanto em nível estratégico da própria secretaria, por entender o que é esse processo, e das próprias escolas, que não tem um plano de contingência para que você tenha uma outra alternativa que não deixar o aluno sem aula. Hoje nós costumamos dizer que o foco da aula não é mais dentro dela. O professor não é mais o único membro que estabelece o que é o processo educacional.
O processo educacional saiu de fora da sala de aula. Então, esses alunos precisam ter a tecnologia, mas a tecnologia de maneira adequada, com informação, com dados, em que o professor seja um orientador do conhecimento deles. Ele seja um monitor do que deve ser o conhecimento e como deve ser trazido e tratado dentro de sala de aula. É preciso estruturar melhor a proposta? Eu diria que você precisa de outro tipo de resolução para esse problema complexo que são as faltas dos professores. Mas dentro das escolas há a possibilidade de você ter um plano de contingência em que esses alunos consigam ter o conteúdo e o conhecimento para o qual eles foram lá, acordaram todos muito cedo, alguns deles sem mesmo ter café da manhã, em que chega lá e não tem um professor e não tem aula. Isso não existe mais numa escola moderna, uma escola eficiente. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Por si. Ok, Davi?